Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre higiene e controle de qualidade em uma unidade de alimentação e nutrição. Deixa eu só fechar aqui minha janela que eu esqueci de fechar. Voltando. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de higiene e de controle de qualidade, o quão é importante a gente conhecer sobre esses controles de higiene e qualidade dentro do serviço de alimentação, para que a gente possa compreender, né, como que a gente vai proceder em um serviço, quais são Ave Maria, quais são os produtos que nós podemos utilizar dentro de um serviço de alimentação? Lembrando que esses serviços eles precisam ser de fato mesmo higienizados, porque você está lidando ali com a higiene, com alimentos, você está lidando com pessoas, você está lidando com equipamentos, com entra e sai de pessoas. Então, o público, o mexe e remexe, acaba também intensificando a transmissão de micro-organismos dentro desse setor. Então, eu preciso garantir que esse sistema, que esse serviço é um serviço de qualidade. Dito isso, a gente vai agora para o próximo slide e a gente vai entender aqui agora mais um pouquinho. Para que a higienização seja adequada e os micro-organismos, principalmente os patogênicos, sejam eliminados, a escolha do método dos agentes químicos são fundamentais. É importante destacar que tem uma diferença, pessoal, entre um ambiente que é higiênico, limpo, esteticamente limpo, e um ambiente com ausência de sujidades. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, se você derrubou um biscoito no chão, você varreu esse biscoito do chão, você está limpando essa área, mas você não higienizou. E quando é que se intensifica o processo de higienização? Quando você vai lá, passa um pano molhado ou lava, né? Se for alguma coisa que derramou, passa um pano molhado com algum produto que possa garantir o processo final de limpeza total. Ou seja, o fato de eu limpar o chão, isso não garante que eu fiz a higienização completa. Dito isso, a gente vai para o próximo slide. Então, um ambiente que produz refeições, que é one-on-one, deve adotar procedimentos que não interfiram nas qualidades sensoriais e nutricionais dos alimentos. Deixa eu ver só meu áudio aqui, pessoal. Está tudo certo, desculpa. Opa, ok. Então, que não interfira nas qualidades sensoriais e nutricionais dos alimentos e também controlar os riscos físicos, químicos e biológicos. Quem são esses riscos? Os riscos físicos são os pedaços de metal, de unha, de cabelo que você pode encontrar dentro de um alimento. Os químicos são os produtos químicos, detergente, sabão, água sanitária e cloro. E os biológicos são os que a gente não enxerga, ou enxerga quando ele está numa situação, um mofo, por exemplo, a gente consegue enxergar. Mas os biológicos, eles incluem as leveduras, as bactérias, os vírus. E já que a gente está falando de vírus, né? Já que a gente está em casa por conta do Covid-19 ou coronavírus, ele, de fato, a gente precisa ter uma atenção especial para ele. Já saiu uma portaria aí dizendo que ele não é veiculado por alimentos, ele não é transmitido por alimentos, o coronavírus, mas a gente sabe que tem outros vírus que podem ser transmitidos via comida. Ele não é, mas ele é um micro-organismo, um vírus, que ele pode permanecer em superfícies. Então, se a gente está vendo que ele permanece em superfície, a gente precisa entender a necessidade da higienização, por isso que se fala tanto sobre higiene de mão, a higiene pessoal, lavagem de mucosa, lavagem de nariz, lavagem de olho, lavagem de ouvido, né? Tudo de forma realmente higiênica, além da higiene ambiental, que a gente também precisa intensificar nesse período. Permaneçam em casa. Então, ainda nesse contexto, esse processo de higienização, das etapas de higienização, ela consiste na pré-lavagem, que é quando que tem um papel de reduzir os resíduos que foram expostos àquele local, né? Tipo biscoito que eu dei exemplo que caiu no chão, ou um café que cai sobre uma mesa. Depois eu venho com um processo de limpeza, que é quando deve ser feito o auxílio de agentes químicos específicos. Eu enxago, no caso o sabão, tiro tudo que está ali de detergente, e o final eu vou desinfetar, que é de fato quando eu aplico algum produto para fazer o produto final de retirada de micro-organismos, né? Principalmente os patogênicos que ficam ali, que sobrevivem ali. Então, é como se eu estivesse lavando a varanda de casa. Eu primeiro varro a varanda, faço a pré-limpeza, faço a limpeza quando eu boto sabão, boto detergente, lavo e esfrego, tiro aquela sujidade de areia, de resíduo que tiver.
depois eu enxago com bastante água para retirar e depois eu venho com o cloro ativo. Em casa, gente, a gente faz tudo misturado, a gente bota o sabão junto com o cloro. Mas nas indústrias acontece nessas etapas que eu estou falando para vocês. Por que não é interessante misturar o cloro com o sabão? Porque às vezes ele pode diminuir o poder de ação tanto do sabão quanto diminuir também o poder de ação do próprio cloro. E aí acaba que nenhum nem outro fez com tanta eficiência. Em casa funciona bem, porque em casa é tudo mais fácil, mas na indústria as coisas são mais delicadas, né? Lembrando que os produtos que é utilizados nas unidades, eles precisam de uma documentação e precisa ser certificado, gente. Essa certificação, ela precisa estar com o nome do produto, nome comercial, quais são os agentes que são utilizados. Essa imagem aqui, gente, eu tirei lá do módulo de vocês, que está disponível lá no AVA. A forma de utilização, a recomendação, quais são os equipamentos de proteção individual. Comece a se familiarizar com as palavras, viu, gente? EPI, equipamento de proteção individual. Precauções a serem tomadas por quem está manipulando o produto. Quais são os procedimentos caso haja uma contaminação? Tem que estar escrito no rótulo qual a validade, qual os telefones para contato, qual o registro do Ministério da Saúde ou da Agricultura e se tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou Anvisa. Então, os produtos, o produto utilizado na UAN não pode ser não pode ser aqueles produtos que são feitos no fundo de casa, que as pessoas passam na porta, diluem um bocado de vezes e vai vender lá com cheiro de não sei o que, com cores diferentes. Não pode. Os produtos que são trabalhados dentro do serviço de alimentação precisam ser certificados pelo Ministério da Saúde e da Anvisa. Então, todo cuidado na hora que for comprar produtos. Lembro isso porque vocês serão profissionais amanhã e vocês também terão que ser atentos a essas condições. A limpeza, como já tinha dito, é a remoção das contaminações viáveis da superfície, que acaba retirando, né, os alimentos. Então, a gente vai também diminuir a ação de alguns micro-organismos, porque, por exemplo, se derramar, se ficar ali restos de leite em cima de uma mesa, né, ou de qualquer outro produto que caiu no chão, eu estou dando substrato energético para que o micro-organismo desenvolva. Mas se eu, mesmo que eu não higienize na hora, né, eu faço só a limpeza, eu já estou diminuindo o processo de desenvolvimento microbiano, né? Então, eu diminuo a carga microbiana daquela situação. Então, às vezes essa higiene, essa limpeza, ela vai exigir uma lavagem, né, uma coisa mais específica, né, para que possa auxiliar nesse contexto de higienização mesmo, propriamente dita. Então, é isto. Então, a limpeza geralmente é feita com detergentes ou qualquer outro agente químico que cumpra essa função. Os agentes de limpeza precisam ter as seguintes características. Pode ser a característica dispersante, que é a propriedade de desagregar sujidades e a mantém em suspensão. Emulsificante, que é a propriedade de dispersar a gordura em meio líquido. Ela pode ser solubilizante, que é a capacidade de dissolver compostos orgânicos e inorgânicos. Ela pode ser complexante, que é a capacidade de combinar minerais e impedindo de incrustar nos materiais e superfícies. E os desengordurantes, que é a capacidade de emulsificar e dispersar a gordura. O processo de higienização é um procedimento que ele é aplicado para eliminar os riscos de transmissão de agentes causadores de doenças e também visa reduzir a contaminação por agentes deteriorantes através da simples limpeza ou até da esterilização. Ou seja, a higienização, ela é composta pela limpeza e pelo processo de desinfecção final. Então, o processo de higienização é como se fosse a linha de frente. O processo de higienização, quando você fala higienização, você já está se referindo a um processo de limpeza com desinfecção, ok? Dito isso, entender que pode haver higienização, deve haver, né? Entender não, deve haver higienização dos utensílios, dos equipamentos, dos ambientes, dos alimentos manipulados, do manipulador de alimentos, ou seja, toda a equipe, todos os equipamentos precisam ser higienizados de forma adequada. Observações importantes. Os utensílios devem ser guardados em local limpo e seco e devem ficar protegidos da poeira, de moscas, baratas, pássaros e outros animais.
Além disso, as cubas e as panelas devem ficar emborcadas. Os utensílios devem ser de material de fácil lavagem, evitar colheres de pau, tábuas de carne de madeira. Se o utensílio cair no chão, colheres, garfos, devem ser recolhidos e ser lavados novamente para ser higienizado. E para a limpeza geral da cozinha ou da área de produção de alimentos, lave com água e sabão e posteriormente enxague com a solução clorada. Existem alguns equipamentos que já nos dá essa condição já clorada. Onde é que acontece isso, professor? Nas indústrias. Nas indústrias você vai ter equipamentos, né? Equipamentos mesmo que você vai colocar o prato lá dentro. O funcionário não vai lavar nada, ele só vai ligar a máquina. O prato vai ser tirado daquela sujidade, né? Vai lavar, né? Eu já boto dentro do equipamento sem a sujidade, aquelas iniciais. Ele vai lavar primeiro com água quente, depois ele vai lavar primeiro com água, depois ele vem com sabão, depois ele vem com o processo de secagem, depois ele vem com o processo de esterilização com cloro. Lembrando que no final ele vai me dar o prato quente, porque ele esterilizou completamente e a água que é utilizada, o jato de água lá dentro, ele é quente. Então, vocês vão chegar em alguns locais e vai encontrar o prato quente. Isso é porque ele passou por um processo de uma máquina sendo lavado por eles. Essa é a melhor forma de lavagem de utensílio dentro de uma indústria. Em casa a gente não faz isso, mas dentro de uma indústria é o mais adequado. Professora, e quando... Opa, caiu minha máquina aqui. E quando a indústria não tem esse equipamento, como é que se faz? Quando a indústria não tem o equipamento, pessoal, como é que faz? O funcionário lava os pratos, higieniza com sabão, com cloro, né, faz o processo total de higienização e coloca no escorredor para que aquele prato escorra toda a água. Ou seja, dentro de uma unidade não deve ter panos de prato. Não pode enxugar talheres, nada. Tudo fica ali escorrendo. Depois o funcionário junta tudo, empilha todos os pratos e fica guardado dentro de um armário, né? Guardado em cima de alguma bancada, né? Coberto com alguma toalha, com alguma coisa que possa impedir que os insetos apareçam. Mas é assim que funciona. O próximo slide vai mostrar a vocês o que não deve ser feito, né? Você não pode ter na sua unidade de alimentação coisas que não são adequadas, como madeiras, panos, olha para a qualidade dessas buchas. Olha para isso aqui é uma tábua, não dá para ver direito assim, a olho nu, mas é uma tábua toda cortada, suja. E essa tábua, né, por mais que ela seja de plástico, ela também junta, encrosta sujeiras. Olha a condição disso aqui. Dentro de um serviço de alimentação é proibido utilizar essas facas de madeira, né? Então a gente começa a entender a necessidade de não utilizar isso dentro de um serviço de alimentação. A sanitização é o conjunto de procedimentos higiênicos sanitários visando garantir a obtenção das superfícies, equipamentos e ambientes com características adequadas de limpeza e baixa carga microbiana industrial. Ou seja, eu viso diminuir essa carga microbiana que está ali dentro do meu equipamento, dentro do meu folhoso. Então, a necessidade de sanitizar é muito importante. Esse processo de desinfecção é um processo de tratamento da superfície que vai destruir as células que são vegetativas. Acompanhem minha leitura que vocês não se perdem. Células vegetativas de micro-organismos patogênicos, sem eliminar necessariamente todas as bactérias e todos os esporos, né? Gente, só lembrando uma coisa, né? Só para vocês criarem uma forma de estudar que seja boa. Quando eu estiver dando aula, eu ou qualquer outro professor, e vocês tiverem de fazer alguma coisa, pausem a aula e vão fazer o que vocês tenham que fazer. Mas não deixem a aula rolando lá e voltem. Por quê? Porque senão vocês se perdem na aula, até mesmo porque o professor não está junto de vocês, aí vocês acabam se perdendo. Escutem a aula com atenção, porque eu estou falando bem, eu falo rápido, mas eu gosto de falar pausada, né? Vocês já conhecem minha linguagem. Escutem a aula atentamente, acompanhem a minha leitura e o que eu falo além da leitura. E anotem, porque quando a gente se encontrar para poder tirar dúvidas, se encontrar ou virtual, ou no próprio Telegram, ou por outro caminho, a gente vai ter a possibilidade de entender melhor o que o outro está falando. Beleza? Vamos seguindo. Então, a intenção desse processo de desinfecção é justamente mostrar para o serviço de alimentação a importância dessa desinfecção para diminuir essas células vegetativas dos micro-organismos que são patógenos. Porém, cuidado que eles às vezes não eliminam as bactérias e esporos. Observe que ele fala assim, ó,
sem eliminar necessariamente todas as bactérias e esporos. Ou seja, às vezes vai ter bactéria que vai sobreviver à acidez, ou vai sobreviver à temperatura, ou vai sobreviver ao pH do próprio cloro. Ou seja, esse cuidado, ele deve ser bem atento. Eu vou dar um exemplo a vocês. Às vezes, quando a gente compra folhosos na feira, que mesmo que a gente clore lá na água sanitária, vocês vão ver que mesmo assim ainda continuam bem uns bichinhos grudados lá no alface ou na couve. O que é aqueles bichinhos que está grudado ali? Aquilo ali são os esporos dos micro-organismos que eles estão esperando o momento certo para poder eclodir. Então, essa atenção que a gente precisa ter de olhar o folhoso por folhoso para que a gente compreenda o processo de limpeza, higienização e sanitização completa. Para que a gente garanta a desinfecção completa daquele folhoso. Aí você vai me perguntar, professora, e se tiver esporo, eu faço o quê? Vocês têm duas opções. Ou tirar com a faca, né, e lavar novamente, bota para clorar novamente, né? Pode tirar com a faca, mulher, de forma... É rápido, você tira até com uma luva, se você tiver de luva. Ou você coloca vinagre. O vinagre, ele tira facilmente os esporos que estão nos folhosos. Só que da indústria, fica muito caro para a indústria ficar bancando vinagre. Então, a ideia realmente é, de fato, tirar e botar de novo para clorar. Então, lembrar que essa sanitização, a sanitização que eu falei, a sanitização que eu falei anteriormente, que é esse conjunto de procedimentos higiênicos sanitários, a desinfecção é o processo do tratamento, e esse processo eu preciso lembrar que ele vai diminuir as células vegetativas dos micro-organismos que estão ali na bancada, no folhoso, ou no alimento, mas não destrói totalmente os micro-organismos que estão em esporos, né? Então, às vezes ele só está ali em forma de esporo, ele não matou completamente. É justamente o que está falando aqui nesse slide. Quando vocês encontrarem a palavra sanitização, vocês vão entender que ela é igual a sanificação. Sanitizante é igual a sanificante. Então, vocês podem estar usando esses sinônimos aí. Então, em qualquer tipo de processo de alimento, a manutenção de condições higiênico-sanitárias se constitui em requisito essencial. Por quê? Porque eu tenho que entender que a carga microbiana no produto final é proveniente de micro-organismos que estão presentes na matéria-prima, micro-organismos que se agregam ao longo de várias etapas do processo, em função do contato da superfície de equipamentos, os micro-organismos que têm intensidade e condições de manuseio, qualidade da água e do ar pode também interferir na carga microbiana, e os fatores ambientais, são vários fatores, né? Que pode vir, eu posso estar com um ambiente limpo e eu receber uma carga microbiana de uma outra vertente. O programa de sanitização é uma adoção, significa adoção de programas que representam um auxílio valioso no sentido de assegurar a obtenção dos produtos finais e da boa qualidade técnico-sanitário. O que é esse programa de sanitização? Esse programa ele visa garantir a gente uma qualidade sanitária ao alimento. Ele visa garantir ao vendedor, no caso ao dono do estabelecimento, que você crie condições higiênicas com o seu funcionário diariamente, com cada equipamento, isso tudo coordenado, né, por um POP, que é o Procedimentos Operacionais Padronizados. A gente vai aprender a fazer esse POP. Conhecer esse POP, conhecer o Manual de Boas Práticas, conhecer as legislações, a gente só está no começo. E entender que a importância desse programa de sanitização, ele vai garantir, né? Pelo menos vai tentar garantir uma qualidade ao produto que a gente está elaborando para ser consumido. Um bom programa de sanitização, ela envolve 4 estágios. Primeiro, a limpeza, né, inicial de sujidades, macroscópicas e grossas, utilizando água. A segunda, a remoção física da sujeira promovida por detergentes. O terceiro, o novo enxágue e a aplicação de sanitizantes para a gente fazer o processo de higienização completa. Aí eu coloquei aqui na rodapé aqui da aula, né? Vou riscar aqui em vermelhinho, para que a gente entenda, para vocês irem lá no livro de vocês, que está lá disponível no AVA, no quadro 2.1, né, página 55, os termos amplamente utilizados para higienização e suas respectivas definições. Entendam que existem essas definições para que vocês aprendam a aplicar na hora que vocês estiverem conversando. Eu já falei sobre esse slide aqui, né, anterior, né, que eu falei da limpeza, geralmente ela é feita com detergente, falei das características, tá lá em cima esse slide aí. Então, dentro dos produtos, a gente vai entender que o sanificante
é um termo utilizado na indústria para designar um desinfetante. Então, vocês vão encontrar dentro da indústria vários produtos de marca que às vezes vocês não conhecem, mas que é o que são utilizados dentro das grandes indústrias, dentro dos mercados, né? Então, esses, por exemplo, vocês não devem conhecer porque não é de utilização doméstica, e sim a nível industrial. Entender que a gente precisa conhecer o rótulo, o produtor, quem é, tá com o rótulo do Ministério da Saúde, porque qualquer dúvida de utilização, vocês vão utilizar a diluição e vão simplesmente, se tiver dúvida, vai ligar para o saque de cada empresa. O desinfetante é um produto químico que reduz a contaminação de bactérias para um nível aceitável, e vocês podem também encontrar produtos de desinfetante em forma de spray, em forma de diluição, né? Geralmente, quando vocês compram esses galões aqui, geralmente o próprio produtor, ele fala que você precisa diluir, você não pode usar. Por isso que a gente vai ter um cálculo aí de cloro, né? Como diluir o cloro em pó ou cloro líquido, e a gente vai aprender a fazer essa diluição. O detergente é um agente de limpeza mais utilizado, né? Que é uma crença muito comum, é aquele de um bom produto deve produzir espuma, que seria o responsável pela remoção das sujidades. Mas, na verdade, existem diferentes composições de detergentes que atenderão às finalidades específicas. Os detergentes podem ser do tipo tensoativos, alcalinos ou ácidos. Por que eu coloquei essa observação aqui no início? Para lembrar vocês que a gente acha que só o que presta é aquele sabão que faz espuma, né? E não necessariamente não é geralmente o sabão que faz espuma. Nem sempre quanto mais espuma é sinal de limpeza. Ao contrário, quanto menos espuma, melhor a qualidade detergente, né? Do sabão em pó, inclusive. A gente acha que sabão em pó tem que espumar muito. A gente é dessa teoria, né? A gente aprendeu que sabão em pó tem que espumar. E a gente precisa entender que quanto mais espuma, menor a capacidade de você retirar e de remover essas sujidades. Então, um bom detergente, ele apresenta qualidade dissolvente, umectante de penetração, quelante, peptizante, que geralmente as pessoas, esse peptizante aqui é que geralmente utiliza assim, em asfaltos, ação dispersante ou dufloculante, corrosivo ou germicida. Ou seja, gente, vocês vão encontrar vários tipos de detergente no mercado e vocês vão entenderão por que às vezes eu preciso usar mais água em uma determinada marca de detergente, por que eu preciso usar menos água, por que em uma gota, né, 2 gotas em uma bucha, ela consegue fazer uma higiene também boa. Então, a gente vai entendendo que algumas marcas que a gente às vezes até usa mais o produto, gasta mais e ele não rende do jeito que tem que render, por causa justamente dessas qualidades diferenciadas de cada produto e cada marca. Então, como é que se dá os mecanismos de ação dos detergentes? Os detergentes têm em sua molécula 2 camadas distintas, né? A hidrofílica e a hidrofóbica. A hidrofílica, que ela tem uma hidro de água, né? Ela já tem uma afinidade com água. E a hidrofóbica, ela já tem uma aversão à água. Ou seja, ela tem que ter essas 2 qualidades, né? Tanto de facilidade, vou até escrever aqui para vocês entenderem. Ela tem hidrofílica, ela tem sensibilidade à água, vou botar assim. Então, ela facilita esse acesso. E a hidrofóbica, né, de fobia, ela tem já uma aversão à água, ou seja, ela tem uma resistência com a água, né? Então, aprendam isso. Aqui, mais ou menos, né, essa parte aqui, ela é uma parte mais solúvel em água e essa é mais insolúvel em água, que é justamente o que dá essa característica aqui, ó, de solúvel e essa capacidade aqui de ser insolúvel. Opa, escrevi errado. Ok. Aí, não menos importante, mas talvez o mais importante é o cloro. Eu adoro cloro, quem não gosta? A gente até que usa demais. Então, o cloro, ele é eficaz contra bactérias, moderadamente eficaz contra mofos, leveduras, vírus e esporos. Por ser encontrado em formulações inorgânica líquida e formulação orgânica pó, ou seja, você pode encontrar o cloro pó ou cloro líquido. Deve ser utilizado em baixas temperaturas, menores que 40 graus Celsius. Dependendo das concentrações, possui baixa toxicidade e ação rápida, então tem uma ação rápida. E em presença de matéria orgânica, sua ação bactericida é esgotada. Ou seja, se tiver muito material orgânico, ele não funciona direito. É a mesma coisa de, tipo assim, um lugar tá muito sujo, você jogar lá o detergente aleatório, ou o cloro aleatório, e não tirar o que tiver de material, ele acaba que ele perde sua ação, né?
acaba que ele não tem ação mesmo de limpeza, de sanitizar, desinfectar o espaço ou então o alimento. Então é mais ou menos isso. Então ainda é interessante que vocês tirem a sujidade e façam aquelas etapas de limpeza para que a gente garanta que o cloro ele faça a sua ação. É por isso que eu comentei anteriormente que às vezes se eu misturar o cloro com o detergente, ele vai perder a característica dele de ser tanto perde a característica detergente quanto perde a característica de ser de ação do cloro. Nos próximos slides, e vocês também já viram isso lá no módulo de vocês, acredito que vocês devem ter aberto, já deve ter tido a curiosidade de abrir lá, vocês viram que existe alguns cálculos para diluição de cloro. Eu vou fazer uma mini aula, e vou marcar com vocês para a gente tirar essas dúvidas online, para a gente entender direito esses cálculos. Eu vou criar uma forma didática para a gente conversar sobre esses cálculos, para que vocês compreendam de forma mais eficaz, né? E porque aqui não vai dar para me explicar direito, e eu quero explicar isso foi bem carinhosamente para vocês, para que vocês compreendam essa diluição. Apesar que vocês lendo esse tutorial, né, que está aqui no slide, ou então tá lá na aula de vocês, vocês vão aprender, porque são regras de 3. E se é regra de 3, é muito mais fácil a gente compreender. Mas eu quero construir com vocês isso junto com vocês. Então, eu vou pular essa parte de cálculo e vou pular aqui para o iodo. Então, o iodo ele é eficaz contra bactérias e moderadamente eficaz contra mofos, leveduras, fungos e esporos. Ele tem alto custo por ser estabilizado. O iodo puro pode provocar doença na tireoide em humanos, utilizando-se os iodóforos, né, tensoativos de iodo. Deve ser aplicado em baixas temperaturas e pode causar manchas amareladas se não for causadas adequadamente. Então, o iodo também é uma forma de utilização que pode ser utilizado na indústria de alimentos. Então, pessoal, e aí o iodo também é utilizado. Eu vou compartilhar com vocês uma portaria do Ministério da Saúde, vou até abrir aqui para vocês olharem. Essa portaria aqui, ó, interministerial, que ela fala justamente, né, aprova o regulamento técnico para produtos com ação antimicrobiana, né, harmonizadores, no âmbito do Mercosul e da outras providências. Ele explica tudo bonitinho quais são os produtos que podem estar sendo utilizados dentro da indústria de alimentos. Eu vou compartilhar lá no portal de vocês. Voltando, né, o quaternário de amônio também pode ser utilizado, é eficaz apenas em algumas bactérias, não age sobre o vírus, também talvez não seja muito interessante, tem baixa toxicidade, não irrita a pele, tem baixo efeito corrosivo, boa estabilidade, só que ele tem seu custo é médio, então a indústria ainda utiliza muito cloro para ser utilizado. O cloro é a forma mais universal, porque ele é o mais barato e é o que mais é aceito também, né? O ácido paracético, que é eficaz contra bactérias, vírus, fungos, ele é muito bom, né? Tem excelente ação esporicida, ou seja, ele tira os esporos. Deve ser aplicado em baixa temperatura, então a gente vai ter indústria aí que vai utilizar esse ácido paracético, né? O cloro, geralmente, na indústria de alimentos, ele é aceitável, mas às vezes você vai precisar utilizar produtos que eles são mais eficazes, como tem indústria aí que também utiliza o ácido paracético. Não tem efeito residual, só que ele tem um problema, irrita a pele, ou seja, se o indivíduo não utilizar os EPIs da sua forma correta, ele vai estar exposto e pode gerar também uma exposição para ele e para a empresa, né? E tem alto custo devido à sua instabilidade. Então, talvez a empresa não esteja muito interessada, né? Mas com certeza tem algumas empresas que utilizam por necessidade mesmo de tirar essa ação de esporos. Todos os sanitizantes podem provocar resistência nos micro-organismos após um certo tempo de uso, ou seja, é igual um antibiótico. Se eu ficar utilizando antibiótico ao mesmo tempo, ele vai criando resistência àquele remédio. Então, eu preciso também fazer o rodízio, né, ou a rotação desses produtos, né? A cada mês seguido de ácido paracético, né, você vai poder utilizar, a cada 4 meses, vai rodando os seus produtos. Lógico que isso vai também da cultura da empresa, né, a necessidade. O álcool também é uma formulação que pode ser utilizada, tanto que ela é a mais falada atualmente em relação à utilização contra o coronavírus, né? Primeiro, a lavagem de mão, da forma correta que a gente já conhece, mas também entender que o álcool, ele também faz esse processo de higienização. Lá no final, a gente vai entender por que ela, né, é 70, né? Inclusive, já bota aqui, ó. O álcool a 90, gente, ele acaba evaporando mais rápido, né, do que o álcool a 70. Então, a água ajuda a evitar essa evaporação.
O vinagre lá também pode ser utilizado como processo de sanitização, porém ele não é tão eficiente, né? Ele vai ajudar, inclusive, a retirar aqueles esporos que estão lá no meu legume, na minha verdura, no meu folhoso ou em qualquer outra superfície. Mas ele não é tão, né, eficiente contra matar micro-organismo e tem que se ver também a concentração desse ácido acético. Então, as etapas de higienização, vocês já devem ter na cabeça, que é o que eu venho falando todo momento na aula, né? A pré-limpeza, a limpeza principal, o enxágue, a desinfecção da superfície, o enxágue final e a secagem, que essa secagem pode ser por meio de um equipamento, né? Essa pré-limpeza é a remoção da sujeira, dos restos de alimentos, de terra, de gordura, de líquido que ficou ali. Limpeza inicial da sujidade macroscópica e grossa, utilizando água a temperatura de 38 a 46 graus, ou seja, é uma água que ela é morna. A redução de 90 graus de resíduos está associada a auxiliares de limpeza. Você vai utilizar água potável, né? Porque senão você vai estar recontaminando. E para ambientes e equipamentos, vocês podem também utilizar jato de água em grande quantidade. Vocês com certeza já viram aquele jato de água bem potente que faz também tirar a sujidade. Tem locais e empresas, pessoal, que não usam vassoura. Eles não usam vassoura para fazer essa pré-limpeza. Eles usam de fato esses jatos bem fortes, porque eles já têm o papel também de varrer aquele ambiente, aquele equipamento. A limpeza principal, ela se dá pela remoção física dos resíduos que estão na superfície, utilizando um detergente, que você vai ver qual detergente você vai usar na sua empresa. O enxágue, que é o processo de remoção de todas as sujeiras, restos de alimentos, principalmente o detergente utilizado na etapa anterior. Se ficar resíduos de detergente aqui, pode haver uma contaminação química no alimento, então eu preciso retirar toda a sujidade, tirar todo o detergente que ficou aí. Observe que na nova lavagem a água é a temperatura de 80 a 85 graus e a média de enxágue é de 20 minutos. Na desinfecção, a aplicação de sanitizantes, desinfetantes, né, que vai causar a eliminação de micro-organismos contaminantes aderidos à superfície e equipamentos e não removidos após o tratamento prévio e pré-lavagem e aplicação do detergente. Estamos seguindo para o final da aula, né, já falando para vocês. Os métodos de agentes químicos e físicos podem estar associados aos desinfetantes, né, que é o cloro, né, pode ser por calor ou por vapor a 77 graus por 15 minutos, acompanhe aqui na bolinha vermelha. Ou pode ser com temperatura maior por 5 minutos, ou quanto maior a temperatura, você vai diminuindo o tempo. Ou você pode também utilizar o método de radiação ou filtração. Vai muito do ambiente e do local que você está estabelecendo essa higienização e a necessidade do local. A desinfecção de superfícies, os utensílios e equipamentos da cozinha, você deve mergulhar em solução clorada a 100 a 200 ppm, né? Durante 2 minutos. Após a retirada, aguardar durante 15 minutos. Aguardar durante 15 minutos. Cadê? Me perdi. Após a retirada, aguardar durante 15 minutos ou borrifá-los com solução de cloro na mesma concentração. E aguardar durante 15 minutos para que tenha uma ação mais completa ali. Pode-se fazer a desinfecção também com água fervente, imergindo o material durante 5 minutos. E é isso, pessoal. No próximo slide, a gente vai ver aqui algumas bancadas da importância da gente entender as bancadas dos equipamentos e fazer essa remoção e desinfetar da forma adequada. A secagem é o processo de secagem, provavelmente dito, você vai secar mesmo, seja com pano limpo, que não é muito recomendado dentro da indústria, como eu falei para vocês, mas vocês podem deixar escorrendo, né, o ar lá dentro do ambiente, ou utilizar as máquinas, que é a forma mais adequada. No caso da utilização de pano de prata, é obrigatório a sua limpeza e desinfecção após a cada uso, mas mesmo assim está pintado de amarelo, que não é uma forma adequada da gente utilizar, embora a gente use muito na nossa cozinha. Os princípios gerais da higiene dos alimentos, vocês devem identificar os princípios essenciais de higiene dos alimentos aplicáveis em toda a cadeia alimentar, produção primária até o consumidor final, para atingir o objetivo de que o alimento sejam inócuos, né, ou sejam livres de contaminação e aptos para o consumo humano. Você precisa garantir isso. A aplicação de critérios baseados no sistema APPCC para levar o nível de inocuidade alimentar. Indicar a aplicação destes princípios, né, indicar como se usa, a forma, o EPI. Facilitar a orientação pelos códigos específicos que podem ser necessários para o setor de cadeia alimentar, com o objetivo de ampliar o requisito de higiene específico.
Próximo slide é mostrando sobre como se for uma técnica mesmo de higienização, né? De lavagem, pré-lavagem, depois você tira as sujidades, né? As partes que estão ruins, né? Não ruim, mas tipo assim, o que não vai ser utilizado, né? Por exemplo, o umbigo desse tomate, você faz a higienização, depois você deixa escorrendo em uma bacia, que é a forma mais adequada. A mesma técnica vocês fazem com o melão, com a melancia, com o mamão, de lavar ele, né? Às vezes até a gente precisa usar até sabão para lavar, ou uma escovinha para fazer a lavagem correta, como mostra aqui na letra A e na letra B, se lavando com um pouco até de detergente, depois eu boto para clorar esses produtos. Apesar que a legislação também me fala o seguinte: se você não for usar a casca do melão ou da melancia, né, por um mês, se você for jogar fora, você não precisa clorar. Mas se você for fazer uso da casca para alguma coisa, fazer suco, fazer alguma coisa, um bolo, alguma coisa, uma farofa, você precisa de fato higienizar, ok? Vamos lá. 3 classes diferentes de sujidade devem ser consideradas: as partículas de sujeira ou partículas de produtos presas à superfície por meio de compostos gordurosos, ou seja, bancadas que são muito gordurosas, as partículas absorvidas na superfície a ser lavada, né, que pode acontecer também, e o empedramento ou escamação depositada na superfície por causa do aquecimento intermitente. Isso pode causar também um empedramento, ou seja, uma incrustação daquela sujeira. Então, a gente deve controlar o crescimento microbiano dos alimentos e a gente vai controlar esse crescimento microbiano, às vezes, usando uma técnica mais avançada que as indústrias utilizam com leites, né, com alguns produtos que eles precisam disponibilizar de forma perecível, como a esterilização, que vai acontecer, por exemplo, que é um processamento térmico que acontece com o produto, com o leite, por exemplo, que ele vai destruir tudo, porque ele está sendo submetido a uma temperatura de ultra alta temperatura, que visa a destruição da flora, né? Ou então dos esporos que tem ali. Ele vai matar tudo, o que vai controlar esse processo de crescimento, né? Eu vou evitar. Não menos importante, a gente também tem a pasteurização, que é também um controle de micro-organismo, e a gente vai entendendo que a esterilização e a pasteurização são duas técnicas que a gente pode estar utilizando para destruir esses micro-organismos que são patogênicos e também destruir ou reduzir micro-organismos que são deteriorantes. Se você me perguntar qual é a melhor técnica, eu vou responder para você que é a esterilização, porque ele vai destruir a flora normal e patogênica presente em alimentos, permite que o alimento seja condicionado sem refrigeração, é o que a gente encontra nas caixinhas encontradas aí, o que vai também matar, inclusive, bactérias que elas são mais resistentes, como, por exemplo, o Clostridium botulinum. E aí, chegando ao final, dizendo a vocês que fazer higiene, controle, qualidade e unidade de alimentação e nutrição é uma responsabilidade da gente, de todos nós. É responsabilidade do nutricionista, da copeira, do auxiliar, do cozinheiro, do gerente, de toda a equipe, é da nossa responsabilidade. E como estamos em época de Covid, né? Tem uma foto minha aqui que eu vou tirar agora. Dizer para vocês que o processo de lavagem de mão eles precisam ser intensificados todos os dias. A higienização com álcool, né? Vocês podem estar utilizando, então vocês podem secar com papel ou uma toalha limpa, se for toalha em casa, ótimo. Se for papel, é na rua. E vocês podem em seguida estar utilizando o próprio álcool para poder finalizar o processo de limpeza, de higienização. E aí eu pergunto a vocês, em época de coronavírus, por que o álcool 70 e não a 80, 90 ou 100, já que eles são mais fortes? Aí tem a respostinha aqui do lado. Então, o álcool 70 ele possui concentração ótima para o efeito bactericida, porque a desnaturação das proteínas do micro-organismo faz-se mais eficiente na presença de água. É como se quando eu diluo o álcool a 90 para um álcool a 70, eu estou colocando água nele. Aí você vai falar, professora, mas se colocou perdeu a ação dele, ele, na verdade, ele vai facilitar com que esse álcool entre na bactéria ou no vírus, vai evitar que esse álcool, essa água, vai facilitar a entrada dessa água e desse álcool no vírus ou na bactéria, no micro-organismo, e vai facilitar com que o álcool tenha uma ação de morte. Então, é por isso que o álcool 70 é o mais eficiente. Lembrando que se você jogar um álcool a 80 ou 90 ou assim em cima de uma bancada, ele volatiliza muito rápido, ele seca muito rápido. Então, também é isso. É para ele aumentar o tempo de exposição dentro do micro-organismo, né, da ação do álcool, e diminuir a ação de volatilização. Então, aumenta a ação dele dentro da bactéria ou do vírus
para diminuir a ação de volatilização e facilitar a entrada dele, ok? E se cuidem, muito obrigada e felicidades a vocês. Fiquem em casa. Beijos, fiquem com Deus.